Diácono Renato, que vai estar aqui encerrando a nossa semana de oração e trazendo uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Renato, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amigo. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Que Deus possa nos abençoar mais e mais com tua graça, com seu amor e com sua misericórdia. Culto da família. Esse é um culto onde Deus se agrada, porque aqui está o projeto com que Ele mais se preocupa, o projeto pelo qual Ele mais dedica a sua atenção, o seu amor, os seus planos de coisas boas, os seus planos de novos tempos, os seus planos de novas alegrias, de novas atitudes, os seus planos de fé fortalecida. E que Deus nessa noite possa nos abençoar neste sentido. Eu queria fazer uma breve oração. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos. E te agradecemos por tua graça, pelo teu amor sobre nossas vidas, Pai amado. E nesta noite, o nosso anseio o nosso desejo é que a tua palavra encontre em nossas mentes, em nossos corações, guarida, lugar para ali fazer morada e fazer a obra no qual ela for destinada, Pai. Nós oramos entregando todas as coisas em tuas mãos e que a tua bênção, mais uma vez, caia sobre cada um de nós. Nós oramos a ti em nome de Jesus, amém? Amém. O novo tempo na família. Esse é o tema de hoje. Quando o tema da semana, o novo chegou. O tema da semana de oração. Eu queria começar essa mensagem dizendo que Isaías 43, praticamente ele todo, fala sobre a redenção do povo de Israel e a soberania de Deus. Isaías enfatiza aqui a salvação de Deus e a sua fidelidade apesar de nossa infidelidade. Também reconta libertações passadas, como o êxodo do Egito. E muda o foco para coisas novas, para novos tempos, para novas atitudes, como eu disse agora há pouco. Apesar de eu não ficar preso a esse texto, nós vamos lê-lo e depois vamos seguir adiante. Eu gostaria de ler Isaías 43, de 1 a 5, depois 14 a 21. Que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos por tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Agora o versículo 14 a 21 diz assim: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda,
o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão e os chacais. Deixa eu me achar, por favor. Os animais do campo me glorificarão e os chacais e os filhos de aves, de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse livro está destinado a Israel. O contexto tem a ver com o cativeiro de Israel, nós bem sabemos disso. Mas toda a palavra é destinada para aqueles que precisam ouvir das boas novas. Mas toda a palavra é destinada para aqueles que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E toda a palavra ela foca a família. Ela almeja alcançar a família, porque Deus sabe que se a tua família está bem com Ele, tudo irá bem. Então esta palavra também é para a família. E por que eu afirmo isso? Eu coloquei aqui, o que Isaías 43 tem a ver com o novo tempo na família? Primeiro, a família do Senhor. Amém? Assim como Israel é do Senhor, a família é do Senhor. O versículo 1, o finalzinho dele fala assim: tu és meu. Não é o que diz lá? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A família é minha, diz o Senhor. E na verdade foi Deus quem instituiu a família. Então Isaías tem tudo a ver com a família e com um novo tempo na família, porque a família é do Senhor. A família é projeto do Senhor. A família é alvo do Senhor. Deus quer salvar a família. Deus quer libertar a família. Deus quer transformar a família. Porque quando uma família em determinado local, ela é levantada e se torna exemplo, ela alcança muitos outros. Primeiro, ela vai muito bem, porque ela está na presença de Deus. Segundo, ela começa a influenciar. Segundo, ela começa a abençoar outras famílias, outras pessoas. Amém? Por que Isaías 43? O que Isaías tem a ver com a família? Segundo, porque Deus é com a família. Novamente, versículo 2 a 5. Eu não vou ler ele todo. Se você quiser pôr na tela, pode colocar, Bruna. Mas eu vou apenas ler o finalzinho do versículo 5. Ou melhor, vou apenas ler o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é com a família. Deus cuida daquilo que é precioso para si. E Ele cuida da família. Então, Isaías 43, apesar de em algum momento você achar que não tem nada a ver com a família, tem tudo a ver com a família. Amém? Novo tempo na família. O que significa esse termo que nós colocamos aqui? Novo tempo na família. Pense numa família onde só há brigas. Pense numa família onde só há discussões. Pense numa família onde a dor da perda ainda machuca.
Pense numa família onde os cônjuges, o marido e a esposa, não se entendem mais. Chegam até a pensar que não se amam mais. Pense numa família onde os vícios estão roubando o filho, estão roubando o pai, estão roubando às vezes até a mãe do convívio familiar. Pense numa família onde há desemprego, doenças, desobediência. As mães e os pais que digam amém. Amém. Então aqui não tem ninguém desobediente. Pai e mãe não falou nada, todo mundo é obediente. Só que eu sou líder do jovem, eu sei que não é bem assim. Onde há autoritarismo. Pense numa família onde cada membro está pensando em desistir da própria família. Ou onde apenas um está pensando em desistir da família. Um novo tempo na família é totalmente ao contrário disso. Totalmente o oposto disso. E louvado seja Deus que algumas coisas dessas daqui eu vivenciei na minha vida enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adolescente. E Deus não deixou isso chegar até o final, ou até o fim. Ele conseguiu resgatar cada um dos membros da minha família e fortalecer e pôr de novo nos trilhos. Então, se você pensa em novo tempo, se você quer utilizar esse termo para você entender o que é um novo tempo na sua família, é isso. Totalmente o contrário daquilo que talvez, e tomara a Deus que não, mas que talvez você esteja vivenciando hoje. Novo tempo na família é Deus direcionando a família. E tudo aquilo que atrapalha um bom convívio, e tudo aquilo que atrapalha a alegria, e tudo aquilo que atrapalha a paz, ou melhor, que não deixa a paz reinar na família, é desfeito, porque Deus está no controle dessa família. Isto é o novo tempo na família. Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3. Eu amo esse salmo. Diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos, e nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, estou tentando chegar lá para ficar bem coeso com a palavra, porque quando jovem eu memorizava muito bem esse salmo, porque era um dos salmos que a minha professora de escola dominical, ainda na Assembleia, dava para nós memorizarmos e tinha um prêmio quem memorizava. Então eu queimava a muva para chegar lá na ponta da língua, para ganhar aquele prêmio. Uma camisa, um biscoito, um doce. Então diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós conhecemos o resto do que o Salmo diz. E tomara a Deus que nenhum de nós esteja enquadrado daqui por diante, mas estejamos no primeiro ponto, sejamos esse bem-aventurado. Tomara a Deus que você, filho, ainda que você pensa, mas o varão está falando do pai, não. Ele está falando do varão como homem. É claro que aqui você vai trazer principalmente para a figura do pai, e depois para a figura da mãe, e depois para a figura de você, filho. Tomara que você esteja enquadrado nesses primeiros versículos, porque você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Tu será uma bênção se você entender este salmo e tomar posse dele e viver isto na sua vida. Assim como eu, assim como o pai, assim como a mãe fizer também isso. Procurar entender esse salmo. Procurar ser este homem bem-aventurado. Procurar ser essa mulher bem-aventurada. Aí o novo tempo será uma realidade na sua vida. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Quantos querem ser bem-aventurados? Diga amém. Amém.
Então seja um bem-aventurado, mas não ande segundo os conselhos dos ímpios, mas esteja a sua vida pautada na vontade e na palavra de Deus. Muitas vezes não é fácil não, eu concordo contigo. Cada um sabe aonde o calo aperta, não é esse o ditado? Eu digo que quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe qual a nossa fraqueza, ou pelo menos uma das nossas fraquezas. Então, cada um sabe aonde é muito mais difícil de você ser esse homem bem-aventurado, essa mulher bem-aventurada. E o jovem talvez ainda não tenha noção do que isso significa, mas ele já deveria procurar saber um pouco sobre aonde eu titubeio mais. É aonde eu vou vigiar mais, para que eu seja bem-aventurado. Isso não quer dizer que você terá apenas um ponto aonde será tentado. Você poderá ser tentado em muitos outros pontos, mas sempre tem aquele que é o seu calcanhar de Aquiles. Então seja um bem-aventurado e procure através da palavra de Deus encontrar o seu calcanhar de Aquiles para entregar ao Senhor. Amém? Continuemos. O que devo fazer para viver esse novo tempo? O que devo fazer? Alguém sabe qual é a primeira coisa que o homem deve fazer para viver um novo tempo na família? Um novo tempo na sua individualidade? Alguém se arrisca a falar? Qual a primeira coisa que o homem mais precisa? E eu não estou falando de cristão não, prestem atenção. Agora eu estou falando para que vocês entendam. Qual a maior bênção que Deus nos deu? A salvação. A vida sim. Mas o sopro de vida sem a salvação nada é. Concordam comigo? Porque se eu morrer hoje e eu não estiver na presença de Deus, de que adiantou? De que adiantou eu ganhar a vida toda e perder a minha alma, diz a palavra de Deus. Então, você quer viver um novo tempo de Deus na sua vida? Você quer viver um novo tempo de Deus na sua família? Você está com lutas, está com problemas? Ou você está com tudo maravilhoso? Porque também isso pode acontecer. E quer continuar assim? Se te falta a salvação, hoje é dia de salvação. O primeiro ponto do homem, para ele viver um novo tempo com Deus, é crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Não existe nada mais importante, meus irmãos. Tudo vai bem quando você está bem com Cristo Jesus. Poderão vir lutas, e virão. Afinal de contas, se não vier, alguma coisa está errada. Poderão vir provações, tentações. Ou até mesmo você pode dar uma escorregada. Afinal de contas, você é tão humano quanto eu sei que sou. Mas se você crer em Cristo Jesus Cristo e na sua palavra, você será mais do que vencedor. Porque você permanecerá na rocha que é Cristo Jesus. Então, primeiro ponto para viver um novo tempo na família. Primeiro ponto para viver um novo tempo como indivíduo, ainda que a família não vá bem, é a salvação. Se hoje há alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, hoje é noite de salvação. Hoje é a sua oportunidade para você começar a dar um passo a um novo tempo com Cristo Jesus. E as coisas que você olhar e falar assim, isso aqui não tem jeito, Deus te dará estratégias para aparecer o jeito. Isso não tem solução, eu não consigo largar o vício. Eu não consigo me dar bem com meu pai, eu não consigo me dar bem com minha mãe. Eu acho que meu pai não me ama. Tudo isso Deus vai mostrar que tem jeito. Deus vai mostrar que você pode viver um novo tempo com Ele. Então aceite a Cristo como Salvador, se você ainda não o fez. Porque este novo tempo está para você. Está assim, ó.
Deus está assim para você. Deus está assim para cada um de nós. Naquilo que você diz, eu não consigo vencer, mas Deus está assim para você. Você pode vencer, só que você precisa tomar posse. E como você vai fazer isso? Negligenciando a palavra? Desobedecendo pai e mãe? Se prendendo em coisas que não vão te levar a lugar algum? Deixando as outras vozes falar mais alta que a voz do Senhor Jesus Cristo através da tua palavra? Ouça a voz de Deus. Abrace a salvação. Crer e aceitar a Cristo como Salvador é sem dúvida o primeiro passo para o homem, a família experimentar este novo tempo. A promessa de Deus é que a transformação que começa em uma pessoa dentro da família pode impactar o seu lar, trazendo paz, luz e restauração. Isto é promessa de Cristo Jesus. E eu vivenciei isso. E eu creio que muitos aqui vivenciaram isso, amém? Quantos viviam em guerra dentro de casa e hoje pode dizer, não há mais guerra? Diga glória a Deus. Quantos, quando o pai chegava do bar, já imaginava, é hoje que ele bate na minha mãe. É hoje que eu vou ter que entrar na frente e ou apanhar ou bater no meu pai. Quantas mães vão dormir tarde, falando, meu filho está na rua, o que ele está fazendo? Porque acha que ele está, e às vezes até está, infelizmente, envolvido em circunstâncias que não vai levar a lugar nenhum, e talvez até a morte. Outros presos às drogas, presos aos vícios. Mas o novo tempo acontece quando alguém da família fala, eu vou aceitar Cristo como Salvador, porque eu creio que Ele pode mudar a minha história e da minha família. Amém? Então nós falamos do que devemos fazer para viver esse novo tempo. Primeiro, aceite a Cristo como Salvador. Segundo, pratique os ensinamentos bíblicos e seja bênção na tua família. Gênesis 12, B e 3b, Gênesis 12, B e 3b. Nós vamos ler só esse pedacinho de cada versículo. Diz assim, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala isso para Abraão. Mas quando ele fala isso, se você tomar posse, você pode dizer, você pode ouvir Cristo dizer, se tu uma bênção, porque em ti será bendita a tua família. Porque em ti eu alcançarei a tua família. Porque através de ti eu salvarei o teu pai. Eu libertarei o teu pai. Eu libertarei o teu filho. Eu ajudarei a sua mãe a suportar a carga. Então pratique os ensinamentos bíblicos. Viva realmente os ensinamentos bíblicos. Não viva mais ou menos. Toda vez que eu lembro da minha mãe, quando me criava ainda novo, eu fico perguntando, Deus do Senhor foi muito bom para comigo. Porque pensa numa mulher amorosa, mas pensa numa mulher rígida, firme. Ela nunca deixou me desviar do alvo. Ela nunca ouviu falar assim, olha, seu filho está fazendo isso. Eu falo, isso é mesmo, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Mas ela nunca me espancou também. Que bom, né?
Pensa num puxão de orelha gostoso, daquele que você nunca esquece. Eu não sei quantos jovens aqui já tomou um puxão de orelha na vida, não sei. Mas minha mãe, quando me via fazer uma besteira, ela pegava assim. E o malandro, como o do meio, sempre mais esperto, no primeiro puxão de orelha já chorava. Porque eu conhecia minha mãe, chorou. A minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, não. Ficava lá. Kátia. Era um puxão de orelha. Era uma chinelada. Era uma vassourada. E ela estava lá. Chegou uma hora que ela não aguentava, chorava do mesmo jeito, porque não tinha como. Onde eu quero chegar com isto? Pais e mães, eu não estou falando para você espancar seu filho, que nós vivemos numa nova era. E também não estou falando, minha mãe nunca me espancou. Algumas vezes meu pai me bateu um pouco até além do limite. Porque meu pai, infelizmente, quando ele pegava para bater, ele não batia como batia numa criança. Até por conta do histórico dele. Mas a minha mãe tinha um amor, que ela acabava de bater. Batia no almoço. Na janta ela estava me acariciando, que aquela dor já tinha até esquecido. Era tanto amor que eu falava, caramba, como é que pode ter isso numa mesma mulher? Uma firmeza, uma certeza de como se deve criar um filho. Mas um amor para acalentar. Um amor para cuidar, para vigiar. Onde você estava fazendo o quê? E olha que eu aprontava, hein? Jovens, ouça o conselho da sua mãe e do seu pai. Ouça, ouça, ouça. Quer viver? Quer ter abundância de vida? Quer ter abundância de alegria? Eu não estou falando uma alegria passageira, não. Alegria, alegria. Ouça o conselho da sua mãe e do seu pai. Até aquele conselho chato que você não quer ouvir. Ouça. Algumas coisas eu até enganava que fazia. Aí quando eu descobria que porque eu não fiz eu me dei mal, eu falei, poxa vida, por que eu não ouvi mamãe? Aí eu ia e fazia. Então ouça. Quer viver um novo tempo na sua vida, jovem? Pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra, honra, não importa o que você tenha vivenciado. Honra. E agora que eles são filhos de Deus, estão contigo aqui, ainda mais. Porque Deus os libertou para que seja bênção mais ainda na vida de vocês. Vamos correr para não perder o tempo, porque nós queremos abençoar as famílias nesta noite, amém? Terceiro ponto, para viver um novo tempo na família. Previna de prevenir as crises. Previna as crises. Prevenir é melhor do que? Eu não ouvi. Prevenir é melhor do que? Então previna. Interessante que, olha só como é que é a mente do ser humano. Quando eu fui colocar esse tópico, antes dele eu ia colocar assim. Deixa eu me achar aqui. Sim. Identifique e valide as crises como um problema potencial. Você não tem que identificar e validar as crises. Você primeiro tem que prevenir. Primeiro prevenir. O filho sai de manhã e chega à noite. E você nem aí. Como assim? O filho pega dois amiguinhos, uma vez eu fiz isso, vai para umas gatinhas em tal lugar, 12, 13 anos, naquela época, tudo escuro no Catarina. Fui lá para os... É o Cantadores ali o primeiro, não é isso? Tinha umas gatinhas lá, já viu, né? Fomos para lá. E a hora passa e nada de chegar em casa. Daqui a pouco chega meu pai. Meu pai pegou a rua da Mário Mota, quem conhece Catarina, meia-noite, 1 da manhã. Não sabia onde eu estava, só foi. Acho que Deus chegou ele. Daqui a pouquinho ele encontra a gente na rua 1, já voltando, já com o olho esbugalhado, porque sabia que ia dar problema. Você estava onde, moleque? Um tapa e todo mundo para casa. Mas os filhos saem. Eu não estou falando um filho de 18, 19 anos, não, porque 18, 19 anos estão uma vergonha na cara que é você e Deus.
A mãe e o pai têm a obrigação de chamar a tua atenção, sim. Se mora com os pais e a mãe, você tem hora para chegar assim. Mas 12, 13, 14, 15 anos, tem hora de chegar em casa assim. Como é que você quer viver o novo de Deus se você não tem essa hora de chegar em casa? Como é que a mãe e o pai quer viver o novo de Deus se não previne isso, se não cuida disso, se não vigia isso? Não tem como. Não tem como. Alguma coisa vai dar ruim uma hora. Porque você não está prevenindo. Previna crises. Provérbios 27, 12 diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Pô, Diaco, só está falando para a gente, só para os jovens, só para os filhos? Não, tem para nós também. Quem é pai, quem é mãe. Tem para recém-casados que ainda vão ser pais. Aí eu estou lá muito bem no celular. Hoje em dia o que mais acontece é isso, né? Na minha época, eu sofri muito com isso, porque um jovem criado até então fora do Evangelho, algumas coisas vinham à mão muito fácil. Então a pornografia antigamente era em revista, e meu pai tinha muitas. Ele deixava lá e estava aí o filho de 12, 13 anos novamente vendo isso, com o outro filho de 14, com o outro filho de 15. Faixas etárias próximas. O que eu quero dizer com isso? Já estava sofrendo com essas informações. Sofrendo por quê? Porque parece muito bom. Mas e depois? Quando você cresce? Quando você pega aquela idade que você começa a querer namorar? O que acontece? Então, o que o pai e a mãe faz com isso? E até para si mesmo. Hoje em dia, no caso, somos nós. Quando estamos no nosso celular lá, nas redes sociais e tudo mais. O que fazemos com tais informações para nós mesmos em relação ao nosso convívio no lar? Previna as crises. Previna as crises. Porque não se iluda. Nem eu, que já estou com 54 anos. Vou fazer. Nem alguns que estão com 20, nem outros que estão com 70 podem dizer: nunca mais serei tentado nisso. Não abre o olho não para tu ver. Você começa. E hoje em dia é a IA que manda essas paradas para a gente, né? Manda, vamos dizer assim, ilusoriamente, uma melhor que a outra. Quando você vai acordar, você não acordou, você já está no abismo. Tomara a Deus que na ponta do abismo, com a oportunidade de voltar. Então previna isso. Previna tudo que você tem que prevenir em relação ao convívio na família. Porque o novo de Deus só vem se não há essas coisas, se não há pecado, se não há desavenças. Você acha que o novo de Deus é não ter isso? O novo de Deus é você está vivendo em novidade de vida. E aí o novo de Deus vem. Por que um filho, quando aceita Cristo como Salvador, ele se torna bênção no lar? Porque o seu comportamento muda e o pai fala: caramba, o que houve com fulano? O moleque era respondão, não fazia nada, não queria saber de nada. Agora é um moleque obediente, até aquilo que ele menos gosta que eu mando ele fazer, ele faz. Agora ele tira o lixo sem eu precisar mandar. Agora ele acorda cedo, arruma suas coisas e vai para o colégio. O que houve com esse garoto? É Cristo Jesus mudando a sua vida para você ser instrumento na sua família. Então você está vivendo o novo e o seu novo vai influenciar seu pai e sua mãe. Mesma coisa é o pai que outrora chegava em casa chutando tudo. O filho olha assim: caramba, papai está mudado. O que houve com ele? Não bate mais a porta. Não grita com minha mãe. Não me dá uns tapas por qualquer motivo. Não me chama de imprestável, não me chama disso, não me chama daquilo. O que houve com meu pai? Cristo Jesus mudou, papai. Porque é o seu testemunho que vai influenciar ele. É o que Deus fez na sua vida, em prática, que vai influenciar o seu filho, que vai influenciar a sua esposa, que vai influenciar a sua mãe, que vai influenciar até o seu parente ao lado. Então seja o prudente que antevê o perigo e não o ingênuo que avança às cegas.
por menor que seja. Tem coisas que a gente fala assim, nada a ver. Ou tem coisas que a gente faz que é errado, mas é um errado que, como é que eu posso dizer para você entender claramente o que eu estou falando? É um errado que não traz tantos danos assim e que mamãe nem liga, que papai nem liga, ou que a esposa nem liga, ou que o esposo nem liga. Coisas pequenas. Na verdade, diz a palavra de Deus que são as pequenas coisas que nos atrapalham. Às vezes você pensa que é o grande pecado que vai te atrapalhar, mas é o pecadinho que começa a te atrapalhar, porque você nem percebe. Uma desobediênciazinha aqui, um chegar tarde ali, essas coisas é que vai te atrapalhar de viver o novo de Deus na sua família. Aí você quer que seu pai seja um pai amoroso, e que de repente você vai me dizer, mas é obrigação dele. Eu até concordo que se o cara constitui uma família, ele tem que entender o que é ter uma família. E aí vai um conselho para aqueles que ainda não são pais e mães. Entendam o que é isso. Casei, eu vou casar, então entendam o que é ter uma família, o que é ter um filho para cuidar. Procure informações se possível. Eu sou um homem de 54 anos, novamente eu falo, e não tenho filhos, né? Por motivos de saúde da parte da esposa e tal, mas onde eu quero chegar com isso? Então eu não posso afirmar para vocês se eu seria um bom pai. Isso eu não posso afirmar, porque eu não sou pai de fato. Mas eu posso lhe dizer o que eu esperava do meu pai. E posso lhe dizer o que eu esperava da minha mãe. E louvado seja Deus que da minha mãe, o que eu esperava eu recebi. Porque imagine se um pai e uma mãe não der o que o filho espera. Perdição. Então previna. Mas você vai dizer, e eu vou concordar com vocês, mas diácono, tem coisas que não tem nem como prevenir. Até porque a palavra de Deus diz que o dia mau vem para todos, né? Então tem coisas que não tem como prevenir, né? Existe a soberania de Deus, que é a primeira coisa que eu concordo plenamente, e eu creio piamente nisso. Às vezes existem circunstâncias que nós criamos, e existem circunstâncias que o próprio Satanás cria. E a vida que por si deixa, como diz a palavra, deixa cada dia o seu próprio mal. Então eu vou concordar contigo que não dá para prevenir tudo, amém? Mas o que dá, previna. O que é a sua obrigação, a sua responsabilidade como filho, como pai, como mãe, previna. Se esforce em trabalhar nisso. E naquilo que você não pode prevenir, naquilo que escapa à sua prevenção, naquilo que escapa à sua atenção, o que você pode fazer? Identifique e valide as crises como um problema potencial. Inclusive essa frase eu tirei de um post de uma psicóloga que falava de crises na família durante a pandemia. Então o fundamental é você identificar, caramba, o que está acontecendo com fulano? Ele está estranho, está mais agressivo, ou está mais rebelde do que outrora, ou vive trancado no quarto o tempo todo. O que está acontecendo com minha esposa? Ela anda muito triste. Aí então você tem que identificar como um problema potencial e procurar ajuda. Procurar pelo cônjuge, procurar pela cônjuge, procurar pelo filho, mas procurar por si próprio também. Porque você precisa primeiramente identificar algum problema potencial em si. E isso pode acontecer. Eu quero compartilhar uma coisa aqui rapidamente, vou tentar ser rápido nesse assunto. Eu pensei, falo ou não falo? Falo ou não falo? Para homem é meio difícil falar sobre o que eu vou falar, mas vou falar. Teve um período da minha vida matrimonial que, na hora do vamos ver, eu vou tentar facilitar as palavras aqui. Começava muito bem e do nada eu gelava. Acho que a palavra que eu posso usar é essa. Do nada eu falava.
E aí eu, caramba. Logo eu, acho que a palavra que vem na mente dos homens é essa, né? Pô, mas logo eu. Uma vez, aí passa um tempinho, outra vez, passa mais um tempinho, outra vez. E aí eu falei, não, alguma coisa não está legal. Peraí, não é que eu sou o bambambam, mas também não, o que está acontecendo? Aí nós começamos a conversar, eu e Solange. Eu e ela conversando. Conversa vai, conversa vem. Sobre o assunto, não é sobre a aleatoriedade. O que está acontecendo, o que não está acontecendo. Você precisa ter essa liberdade com o seu cônjuge. Conversa vai, conversa vem, tal, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E na conversa, fluiu, não precisou nem identificar se havia algum outro problema. Se continuasse, é claro que eu ia procurar um médico. Fala, doutor, o negócio está estranho aqui, me ajuda aí, porque não dá. Não me lembro se tem aí, sei lá, 6, 6 anos, 6, 7. Não, ainda estou muito novo. Irmãos, preste atenção no que eu gravo. Por que eu estou dando esse exemplo? Parece bobeira. Mas são coisas assim que atrapalham um novo tempo no casamento. Aí as mulheres vão dizer, só os homens? Prestem atenção também, mulheres. Às vezes vocês estão devagar, quase parando e ficam segurando a onda de vocês, ficam empurrando com a barriga. Não façam isso. Procurem entender o que está acontecendo. E aí, para quem está querendo casar, eu não sou especialista, mas eu sempre ouvi isso de alguns psicólogos, de alguns especialistas em algumas áreas. A gente começa a ouvir, peraí, fulano está falando uma coisa que faz sentido. Então, se você vai casar e não se conhece, não sabe se tem alguma coisa que te bloqueia nessa área, que te faz tornar menos, qual é o termo que eu posso usar? Menos apetitoso, menos interessado, menos interessada, você precisa se entender. Para não entrar no casamento e aí depois, como é que fica? Primeiro se entenda, se conheça, procure informações, vá a médicos, vá a psicólogos, se for o caso. Depois casa. Agora, há casos que realmente você entrou no casamento e nem... essa informação nem chegou a ti, que diga os de 54 para mais. Amém? Tais informações, na minha época, não chegava fácil na mão assim, não. Talvez se chegasse antes de casar, fala, peraí, doutor, vamos conversar aqui primeiro, como é que eu estou? Eu sou garoto novo, mas o que pode acontecer, o que não pode, o que eu devo fazer? Vocês entendem onde eu quero chegar? Amém? Eu não estou falando nenhuma besteira, estou falando uma realidade em que cada um dos cristãos precisa compreender para viverem um novo de Deus no seu casamento, para não deixar uma brecha no seu casamento. Amém? Continuemos, por favor. Neemias 1, 2, 3 diz assim, vamos ler rápido para a gente poder ganhar tempo, já que eu parei um pouco aqui. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Identifique as crises. Foi o que Neemias fez. Talvez em algum momento você vai fazer igual a ele, chorar, porque a crise é tanta que você vai ter que passar um tempo chorando, se lamentando. Mas enquanto chora aos pés de Cristo, ao mesmo tempo não se esqueça de pedir a Ele providência, de pedir a Ele estratégia, de pedir a Ele sabedoria para você sair dessa crise ou ajudar a sua família a sair dessa crise. Amém? É isso que Neemias fez. Ele identificou uma crise potencial dela e correu atrás. Continuando. Quando o novo tempo de Deus acontece? Pergunta ao seu irmão. Quando o novo tempo de Deus acontece? Quem perguntou tudo é o irmão, diz amém. Ou só perguntou metade? Quando o novo tempo de Deus acontece? O tempo todo. Se tem uma coisa que não deixa de acontecer, é o novo de Deus. O tempo todo está acontecendo. Quantos acordaram hoje pela manhã e respirou?
o novo de Deus aconteceu. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quantos passaram por lutas grandes e venceram no passado? Quantos digam amém? O novo de Deus aconteceu. E vai acontecer novamente. O pastor Nilson acabou de falar da irmã que estávamos orando por ela. Amém? E hoje está aqui. O novo de Deus aconteceu na vida dela através da nossa oração. A família do irmão Marcelo foi abençoado por isso. Então o tempo todo o novo de Deus acontece. Isaías 43, 19. Eu dividi esse 19 em 3 partes. Eis que faço coisa nova. Segundo, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho novo. Exporei um caminho novo no deserto e rios no ermo. A minha letra, às vezes, até eu não entendo. Então, o novo de Deus acontece, primeiro, porque Deus é soberano. E é Ele quem promove. O novo de Deus primeiro acontece por isso, porque Ele é soberano. E na sua soberania, Ele pode todas as coisas. E Ele quer sempre o melhor para aqueles que os amam. Amém? Isaías 43, 19a. Eis que faço coisa nova. Ele não falou assim, eu posso fazer coisa nova? Ele não falou isso. Eis que faço coisa nova. Ele não te perguntou, ele não me perguntou se ele podia fazer coisa nova na minha vida. Ele falou, eis que faço. Está feita. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O novo de Deus na sua vida já está pronto. Ele já fez, não vai fazer. Mas tem um porém, nós vamos chegar lá. Acontece por quê? Porque Deus é soberano e Ele quem promove. Por que mais? Porque Deus nos ama. Acontece porque Deus nos ama. Eu amo muito um versículo que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo esse versículo. Porque desde quando eu vi esse versículo a primeira vez, eu olhei e é como se eu visse no braço do próprio Jesus falando, vem, vem. E eu recebi com alegria. E nunca mais, nem medo, nem dor, foi maior que o amor de Cristo Jesus na minha vida. Jeremias 31, 3 diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, olha o que o Senhor diz para nós, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, com bondade te atraí, com novo tempo te atraí, com alegria te atraí, com vida e paz te atraí. É o que Ele tem para nós. Isaías 43, 19b, a segunda parte do versículo, que está saindo à luz. Se nós formos tentar traduzir isso para uma linguagem mais próxima nossa, eu diria que está nascendo, já está assim, ó, está a ponto de nascer, basta você deixar. Quando o novo de Deus acontece? Quando nós atentamos para os planos de Deus. Quando não olhamos para os nossos planos, quando não queremos os nossos planos, quando não deixamos a vida nos levar, tem isso ainda que é pior, que deixa a vida o levar. Eu vou de qualquer maneira, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço, hoje eu amo minha esposa, amanhã vai de qualquer jeito. Hoje eu amo meu marido, amanhã também vai de qualquer jeito. Não. Quando nós atentamos para os planos de Deus. Isaías 43, 19c, terceira parte. Porventura não o percebeis? Ele faz uma pergunta. Vocês não perceberam que o novo já está aí? Vocês não perceberam que as coisas novas que eu fiz já estão nascendo? Então perceba, atenta para as coisas de Deus, porque o novo de Deus acontece quando nós fazemos isto. Amém? Amém?
Mais um versículo para nós terminarmos. Os músicos que quiserem vir subindo, pode vir, por favor. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Igreja, o novo tempo na família é uma realidade. É uma realidade que pode ser vivida por cada um de nós. É uma realidade que pode ser vivida até por aqueles que estão lá fora, se aceitarem a Cristo como Salvador. Mas, para isso acontecer, aqui está a bússola daquele que quer viver o novo de Deus. Desse púlpito, dessa plataforma, tem pastores, tem pregadores que pregam um verdadeiro evangelho, uma palavra de vida. Então escolha a vida e viva. Escolha a Cristo e viva. Escolha obedecer e viva. Queridos, nós vamos ministrar um louvor nesse momento. Após nós ministrarmos o louvor, eu gostaria que a família, que ainda que já esteja vivendo a bonança, não só aqueles que têm uma pendência, que têm algo a entregar ao Senhor, mas até mesmo aquela que está vivendo dias maravilhosos, venham até a frente para receber a oração. Nós vamos estar ministrando. Ao terminarmos, vocês podem vir até a frente, todo aquele que quer receber uma oração da graça. E eu recomendaria uma coisa: deixem algum espaço. Vocês viram aqui na frente, eu sei que é pequeno, mas deixem um espaço para que os diáconos cheguem até vocês e abençoem, e orem especificamente, toquem em vocês, para que a graça de Deus chegue até a sua família. Amém? Enquanto a banda toca baixinho, eu gostaria de chamar a tua atenção. Eu falei no início que a primeira coisa para viver o tempo de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então eu gostaria de dar a oportunidade a você que, se de repente ainda não aceitou a Cristo como Salvador, sim, você que ainda não é cristão ou está desviado, hoje é o tempo que Deus preparou para você viver um novo tempo. Então, se você deseja aceitar Cristo como Salvador, levante suas mãos nesse momento. E nós estaremos orando por tua vida. Alguém que quer aceitar Cristo como Salvador? Alguém que quer viver esse novo tempo? Alguém que precisa dar o primeiro passo para viver este novo tempo? Se não há, então agora eu queria convidar toda a igreja, porque hoje é culto da família. Então, sendo o culto da família, eu creio que você quer sempre a bênção e a graça sobre a sua família. Então, quero convidar a igreja para vir à frente e receber uma oração específica pela família, por sua família. Deixe um espacinho só para que os diáconos possam transitar entre vocês e abençoar a vida de vocês. Amém?